Olá, me chamo João Pedro, sou aluno de Ciências Contábeis e hoje irei apresentar sobre o regime de apuração na reforma tributária. E para introduzir, vamos começar falando sobre o que seria um regime de apuração. Um regime de apuração é o conjunto de regras que define como e quando os tributos são calculados e pagos por uma empresa ou contribuinte. Ele estabelece o critério contábil fiscal, que é usado para determinar a base de cálculo do tributo, o momento da incidência, a possibilidade de compensações, entre outros aspectos. Aí você me pergunta, João Pedro, como é que funcionava a apuração antes da reforma tributária? No Brasil, existiam dois tipos de regimes mais comuns, que são o regime de competência e o regime de caixa. No regime de competência, a apuração dos tributos ocorre no momento da ocorrência do fato gerador, independentemente do recebimento do valor. Vamos para um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor que uma venda foi feita em janeiro, mas o pagamento só será feito em março. Mesmo que o pagamento só ocorra em março, o valor dessa venda será apurado em janeiro, devido ao fato gerador ter acontecido em janeiro. É quando de fato ocorreu o reconhecimento ali da venda. No regime de caixa, diferente do regime de competência, os tributos são apurados com base nos recebimentos efetivos, e não no fato gerador em si. Sendo assim, só há incidência de tributos quando a empresa efetivamente recebe o pagamento. Por exemplo, uma venda feita em janeiro, mas o pagamento só ocorreu em março. Esse valor será apurado e irá incidir tributos em março, quando efetivamente ocorreu o pagamento. E agora vamos ver o que a reforma tributária fala sobre isso. O artigo 41 da Lei Complementar 214, do ano de 2025, explica que o regime regulado do IBS e da CBS, a regra geral de incidência e apuração, engloba inclusive as regras de regimes específicos e diferenciados. E quem fica de fora desse regime? Os únicos contribuintes que não estão inclusos nessa regra geral são os contribuintes optantes pelo Simples Nacional ou microempreendedores individuais, famoso MEI. E aí surge aquela dúvida: tem alguma exceção para os optantes pelo Simples Nacional ou pelo MEI? A princípio, os optantes pelo Simples Nacional ou microempreendedores individuais usam as regras específicas da Lei Complementar 123, do ano de 2006. Mas a partir da reforma tributária, os contribuintes que são optantes pelo Simples Nacional terão a oportunidade de escolher voluntariamente seguir o regime regular somente para IBS e CBS. E os contribuintes que operam por essa escolha e seguem as regras da Lei Complementar 214 de 2025. E para complementar, se esse mesmo contribuinte recebeu o ressarcimento de créditos durante o ano calendário corrente ou anterior, ele não poderá se retirar do regime regular do IBS e da CBS. Vamos falar agora sobre como funciona a apuração desse regime. Pelo que podemos notar, o artigo 42 da Lei Complementar, a apuração irá consolidar todas as operações de todos os estabelecimentos do contribuinte, mesmo havendo lojas ou filiais. A ideia é que o pagamento e o pedido de ressarcimento sejam feitos por apenas um estabelecimento, facilitando a gestão tributária. O artigo 43 esclarece e explica que o período de apuração do IBS e da CBS ocorrerá de forma mensal, como acontece com o PIS e a COFINS hoje em dia. Também no artigo 44 explica que o regulamento, ou seja, a norma infralegal que ainda será publicada, irá definir o prazo para apuração e também estabelecerá a data de vencimento para pagamento do imposto. E João Pedro, como é que vai funcionar o cálculo na prática? O artigo 45 serve exatamente para esclarecer essas dúvidas. Segundo o artigo 45, o contribuinte calcula por mês o saldo de forma separada para IBS e CBS. Como é que ocorre esse cálculo? O cálculo ocorre da seguinte forma: a gente pega os débitos, IBS ou CBS de vendas, e diminui com os créditos, IBS e CBS nas compras ou insumos. Com isso a gente vai chegar ali ao saldo do período. Depois pode haver ali tanto ajustes positivos como negativos, inclusive estornos de créditos indevidos. Se o saldo do período for positivo, o contribuinte terá a obrigação de pagar o tributo. Agora, se o saldo do período for negativo, o contribuinte tem a possibilidade de ressarcir ou compensar esse valor futuramente. O artigo 45 também deixa bem claro que essa apuração feita vale como uma confissão de dívida e já constitui o crédito tributário. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a Receita pode cobrar diretamente com base nela. Ainda temos a apuração assistida. Mas o que seria essa tal apuração assistida? Bom, esse é um dos maiores trunfos da reforma tributária, a chamada apuração assistida. Mas o que seria isso, João Pedro? A Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS poderiam enviar ao contribuinte uma apuração dos tributos prévia, levando em consideração os documentos fiscais eletrônicos, informações de pagamento ou compensação, dados prestados pelo próprio contribuinte ou por terceiros. E como funciona?
O artigo 46 da lei também complementa, dizendo que nesse caso de apuração assistida, o contribuinte pode confirmar a apuração assistida, então ela se torna definitiva, ou ajustar os valores, por exemplo, incluir um crédito não reconhecido. E por fim, caso o contribuinte não manifeste nada até o prazo do regulamento, considera-se que ele concordou com a apuração assistida. Assim, ela se torna a apuração definitiva e se considera constituído o crédito tributário. É bom lembrar que tanto a apuração feita pelo contribuinte, explicada no artigo 45, quanto a assistida, explicada no artigo 46, ambas têm o efeito de confeição de dívida, sendo assim são suficientes para a exigência do tributo. A Receita não precisa fazer novo lançamento, mas isso não impede a fiscalização posterior se forem descobertas diferenças. E para finalizar, é importante salientar que a apuração assistida é sincronizada, sendo assim ela é conjunta para IBS e CBS. Isso significa que os dados de uma apuração, vamos dar um exemplo, uma nota fiscal eletrônica, valem para os dois tributos, garantindo a uniformidade e evitando uma possível dupla divergência. Vamos agora para as considerações finais. Os artigos 41 a 46 da Lei Complementar número 214 de 2025 representam a espinha dorsal da operacionalização do IBS e da CBS no regime regular, estabelecendo quem está sujeito a esse regime, como será feita a apuração e os efeitos legais dessa apuração. Esses dispositivos refletem uma tentativa de conciliar eficiência administrativa, combate à sonegação e simplificação para os contribuintes, sem abrir mão do rigor técnico e da arrecadação fiscal. Se trata de um novo modelo de conformidade tributária, centrado na transparência, tecnologia e interação entre entes federativos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que tenha ficado claro. E muito obrigado por assistirem.